comer. Então, vai lá. Eu vou fazer Não, aqui é essa... que assim, eu tenho que ir pra casa do meu pai ainda. Eu não ia conseguir assistir ao tal, eu tenho que me arrumar e tomar banho ainda, entendeu? Daí, Beleza, não, relaxa, tranquilo. Então, vou estar gravando, aí você vê essas questõezinhas que eu separei. Tá certo? Beleza? certo. Fechou, então. Vamos lá. A primeira que eu separei foi uma questão da Unicamp, tá bom? E a Unicamp está falando justamente aqui, ó. Os esquemas um e 2 abaixo mostram as etapas da expressão gênica em dois organismos distintos, um procarioto e um eucarioto, tá certo? Então, olha no esquema um. Tem o DNA, que formou o RNA, que formou um peptídeo. O que é um peptídeo mesmo, gente? Ai, meu Deus. É o. É a ligação de aminoácido, isso? Isso, é a ligação entre aminoácidos. E quando a gente tem vários aminoácidos, você forma um polipeptídeo. Qual outro nome que a gente dá para polipeptídeo, gente? Proteína, tá certo? Vocês podiam reconhecer aqui, né? DNA, RNA e proteína, tá certo? Mas enfim, o esquema um está mostrando isso. Então, do DNA você tem um RNA direto e do RNA você tem uma proteína. No esquema 2, olha o que acontece. No esquema 2, você tem o DNA, só que o DNA tem uma parte em preto e uma parte em branco e outra parte em preto, coisa que aqui no 1 não tinha. E aí você passa por esse processo 3, que aí você forma um RNA também com uma parte em preto, com uma parte em branco e com uma outra parte em preto. E por último, você forma aqui o que ele chamou de RNA maduro, que é só uma parte preta, que depois vai formar o peptídeo. Tá certo? A gente falou disso, né, galera? Tá lembrando aí? Sim, Jéssica, Kat? Então, sim. beleza. O que acontece? Olha aí que ele está perguntando. Indique com justificativa qual esquema que se refere ao eucarioto. Gente, olhando ali, eucarioto e procarioto. Qual vocês acham que é do eucarioto e o procarioto? Ele já está falando para justificar. Já começa com isso. Eu acho que o esquema 2 é eucarioto. Por quê? Não sei, porque ele mostra mais informações, ele é mais composto, não sei. Mais E complexo? eu Nossa, também Camila, acho. você tá viva ainda, velho? Você não ia lá tomar banho? Tá viva e participando? Ah, eu Caramba, tenho prioridades primeiro, né? tá certo, muito bom. Gostando de ver. Bom, eu vou lembrar então um pouco do que eu falei na outra aula, e é o que a Jéssica falou, introns e exons, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o nosso DNA, que eu já vou fazer com cadeia aberta. O DNA, o que ele apresenta? Ele apresenta segmentos aí, que eu vou colocar em vermelho, e ele apresenta segmentos, a maioria dele, na verdade, ele apresenta segmentos em preto, tá bom? Então ele apresenta segmentos em preto e segmentos em vermelho, tá bom? Vocês estão conseguindo diferenciar aí? Sim. Beleza. O que eu quero que vocês olhem para mim agora? A parte em preto do DNA, eu vou chamar de região, né? Ela vai ser uma região que não codifica proteína. Ela não tem informação para fazer proteína. Não tem informação para trazer aminoácido. E a parte em vermelho codifica. A parte em vermelho tem informação para fazer aminoácido, tá certo? É para fazer proteína. E aqui, o que eu estou circulando, né? Eu vou chamar do quê? Eu vou chamar de gene. Então a gente tem vários genes aqui, ó. Tem o gene um, tem o gene 2, tem o gene 3. Olhando para esse esquema que eu estou fazendo, vocês percebem que tem o quê? Dentro de um gene tem região que faz o quê? Que codifica e que não codifica.
Tem região que codifica e tem região que não codifica. Como que a gente chamou a região que não codifica? Intron, né? Intron. Então, a região que não codifica, a gente chamou de intron, que nada mais é do que o que também? Que a gente conhece como DNA lixo. Muito bom, galera. DNA lixo, que é a maior parte do nosso DNA, né? 98,5%. E a parte que codifica, a gente chamou do quê? Exon. Exon, né? Isso. Tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse GN3 aqui e vou ampliar ele para vocês verem. O que a gente tem aqui no nosso GN3? A gente tem exon, exon, intron, intron. Tudo bem? Isso, então, vai ser o meu gene. E gene é um segmento do quê, gente? É um segmento de DNA, tá certo? Esse segmento de DNA forma um segmento do quê? Vou deixar aqui os introns. RNA. Exons. Isso. Aí vai formar, só que eu vou chamar ele de pré-RNA. Pré-RNA, tá certo? Aí vai acontecer um processo de remover esses introns. Como que chama o processo de remover esses introns? Né? Muito bom. Splice. Você só deixa a parte codificante. Você só deixa a região que codifica. Você só deixa os exons. E aí sim a gente chama de... Só um minutinho. RNA maduro. RNA mensageiro maduro, né? Oi. Pode falar. Você pode explicar de novo dessa parte do DNA pro pré-RNA? Eu não entendi qual foi a mudança. Beleza. O que aconteceu aqui, ó? Do DNA para o RNA? Isso. Na verdade, em vermelho está uma fita de DNA, certo? Essa aqui é uma fita de DNA. O pré-RNA vai ser uma fita do quê? De RNA. Então, a mesma coisa que você tem aqui, você vai ter aqui, só que em RNA, beleza? Tanto parte que codifica, quanto não codifica. Ah, beleza. Tá bom? Aí, o que vai acontecer? Para formar esse RNA maduro, existe um fenômeno chamado splicing. Esse splicing, ele consiste justamente em remover essa parte preta aqui, ó. Ele removeu essa parte preta e fez um RNA maduro, uma molécula que só codifica, tá certo? Certo. E esse RNA vai dar origem ao peptídeo, vai dar origem à proteína. Olha aí, formou nossa proteína, tá bom? Isso aqui, gente, a gente encontra em quem? A gente encontra em organismos eucariontes. E por que em eucarionte, gente? Quem lembra lá? Porque tem um núcleo definido. Então, ele tem um núcleo e, portanto, o genoma de um organismo eucarionte, né? O conjunto de DNA de um organismo eucarionte, ele é bem maior, ele é bem mais, digamos assim, volumoso em tamanho do que o DNA, do que o genoma de um procarionte. Porque uma bactéria mesmo, ela é bem menor que uma célula eucarionte e ela só tem um cromossomo. E esse um cromossomo não tem espaço para ter DNA lixo, não tem espaço para ter introns, tá certo? Então, voltando no nosso esquema aqui, o que acontece? O esquema 2 é de eucarionte, o esquema 1 é de procarionte, beleza? Você tinha que falar justamente isso, pela presença de exons e introns, né? Que você conseguiu reconhecer exon e intron. Em qual ou quais compartimentos celulares ocorrem... Oi? Pode falar. Se eu colocasse por conta que ele tem exon e intron, eu não sei se eu falei certo. Eu teria que explicar o que eles são ou só falando assim estaria como certo? Não, na A, só colocando o que eles são, já tá valendo. Beleza? Ok, obrigada. Então, olha aí agora. Ele está perguntando em qual ou quais compartimentos celulares ocorrem as etapas por 1 e 2 no esquema 1. E nas etapas 3 e 5 no esquema 2. Gente,
Seguinte, esquema 1 é em o quê? Procarionte, não é? Procarionte não tem núcleo. Então, tudo está ocorrendo na onde? Citoplasma. Então, 1 e 2 está ocorrendo na onde? Citoplasma. Aqui, o que, que vai ser aqui agora? Só para a gente lembrar. Daqui até aqui, ó, do DNA até o RNA maduro, essas coisas estão ocorrendo na onde? No núcleo. E do RNA maduro, que ele sai para fazer a proteína, no citoplasma. Tá certo? Professor, não entendi. Qual parte? Você não entendeu? Como que eu sei que ele tá no núcleo ou no citoplasma? Eu não entendi. Porque é o seguinte, você tem que lembrar que o DNA só fica no núcleo. E a cópia que você está fazendo dele, ela só sai do núcleo depois que ela está pronta. Beleza? Então a transcrição que você está fazendo dele é esse RNA maduro, não é? Sim. Então, esse RNA maduro que sai do núcleo da célula. Então, você percebe que daqui até aqui está no núcleo da célula? Sim. Então, só depois que ele está pronto, que ele sai do núcleo para ir no citoplasma, lá no ribossomo, e fazer a proteína. Ah, tá, entendi. Beleza? Enquanto nos Então, depois eucariotos, do núcleo, ele vai para onde mesmo? para o ribossomo, no citoplasma. Ok, mas se eu colocasse só o ribossomo, estaria como certo também? Ou tem que colocar o ribossomo no citoplasma? Põe citoplasma porque na outra lá, no esquema do procarionte, você teve que explicar, não teve? Onde está ocorrendo, e você já falou citoplasma, Sim. mãe. Sim, Tudo bem? ok. Então, ó, o núcleo está aqui, que é essa parte 1, e o citoplasma está aqui, que é a parte 2. Tá bom? Olha Ok. aí. Agora você tem o que aqui, ó? Que o 3 e o 4 ocorrem aonde? No núcleo. O 3 e o 4 é para formar o RNA maduro, no núcleo. E o 5 é no citoplasma, que é onde a gente viu lá. Tá certo? Ok, Certo. obrigada. Uhum. Na B, a remoção diferencial de introns mensageiro pode resultar na produção de diferentes peptídeos, diferentes proteínas. Qual das etapas indicadas nos esquemas correspondem ao processo de remoção de introns? Gente, ele está relacionando aquilo que a gente falou na aula, splicing alternativo. Vocês lembram disso? Sim. Sim. Então pode ser que você retire 2 splicing junto com 2 introns junto com um exon. Até aí você não precisava saber disso. Ele está falando. Ele nem tocou no assunto splicing, né? Nem falou o nome. Mas como vocês já tiveram esse conhecimento, já fica mais fácil, né? Então ele está falando de introns, que são essas partes aqui que não é usada, não é lida para fazer a proteína, tá certo? Então o RNA mensageiro pode resultar na produção de diferentes peptídeos. Beleza. Qual das etapas indicadas nos esquemas corresponde ao processo de remoção de introns? Qual, pessoal? Que removeu o intron? O 4. 4 para 5. O 4 para o 5, né? O 4 para o RNA maduro, certo? O RNA para o RNA maduro. Que é o que a gente chamou de splicing. Explique por que a remoção diferencial de introns pode acarretar na produção diferente de peptídeos. Isso aí a gente falou, né? Então é o seguinte, o que pode acontecer? Se você tem aqui um intron 1 e um intron 2, aí você tem o exon 1, o exon 2 e o exon 3. O que pode acontecer? Você pode muito bem remover o exon 1 e 2 e ter uma proteína formada só pelo exon 1 e 3. Você pode também remover os dois e ter uma proteína formada só pelo exon 2 e o exon 3. Assim como você pode ter uma proteína que ela vai ser codificada pelo exon 1, 2 e 3. Então, olha quantos RNAs diferentes a gente consegue formar a partir do splicing alternativo. No mínimo, 3 proteínas diferentes você tem aqui. Tá certo? Uhum. Bom, enfim. Sim.
Gente, isso foi uma questão de segunda fase de Unicamp, tá certo? Então, a questão daria para vocês fazerem sem essa aula que eu dei, sem esse conhecimento? Daria. Você vai olhando aqui, você vai percebendo isso, né? Você vai vendo um nome ou outro, você vai tendo jogo de cintura. Porém, sabendo disso, ficou mais fácil, não ficou? Sim. Sim. Então, Sim. beleza. A Unicamp costuma fazer isso. Quando é um assunto muito aprofundado, né, ela costuma dar algumas dicas, porém, se você tem um pré-conhecimento sobre, na segunda fase, né, te ajuda muito mais. Então, pensou, a Camila lá que falou que estava nervosa, né, tá super nervosa. Começa a se deparar com isso. Introns. Nunca viu na vida. Só aumenta o nervosismo, né? Enfim, tudo bem, galera? Uhum. Sim. Sim. Vamos ver agora no Enem como que pode cair esse esquema do Enem. Antes disso, eu separei uma questão aqui que não é nem do Enem, mas eu achei fantástica. Eu não vou resolver ela inteira com vocês, tá? Só vou mostrar para vocês verem como que é, mais ou menos. É, essa relação que a gente faz de exon e introns, tá? Então, por exemplo, Vitória, Bleica e Lorena, que vocês não conseguiram ver a aula, né? Essa questão ela consegue explicar mais ou menos, fazer uma analogia dessa questão de DNA lixo, introns e exons, né? Olha o que é falado. Oi, Érica, por quê? Quase, daqui a pouco. No livro sobre genoma humano, recentemente lançado no mercado, há uma explicação de como os genes estão distribuídos no genoma. A autora compara os genes a uma receita de bolo. No caso, o bolo seriam as proteínas. Olha que legal, gente. Então, o gene é como se fosse o quê? Uma receita do bolo, certo? Então, o gene tem informação para fazer proteína. A receita tem informação para fazer o bolo. E o genoma nosso, nosso DNA, é o quê? É o livro de receita. Olha que da hora. E dentro de um livro de receita tem várias receitas. Dentro do nosso genoma tem vários genes para fazer várias proteínas, para fazer várias receitas. Mostra a forma com que esta receita encontra dentro do genoma o quadro 1, representado a receita, e o quadro 2. Então, se a gente for ver aqui, ó, olha o que vai ser. Olha o que ela fez. O gene é isso. Ele está falando a receita. Coloque 2 tabletes de manteiga em uma vasilha. Adicione 3 xícaras de açúcar. Bata a manteiga junto com o açúcar até formar uma massa. Separe a gema da clara de 2 ovos. Adicione 2 gemas à massa. Isso é o gene. O gene tem a informação como, gente? Totalmente limpa. Beleza? Porém, dentro do nosso DNA, por que ele faz splicing? Porque tem muito DNA lixo. Tem muita sequência de bases nitrogenadas que não dá para você entender. Então, olha o que está falando aqui, ó. Blá, 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 ovos. Blá, 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 blá. Cadê? Blá, 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 blá. Tá vendo isso? O que você vai perceber? Que você tem muita informação desnecessária no meio do DNA, que é o DNA lixo que a gente falou. Então, olha essa relação aqui, ó. Começa aqui, mais ou menos. Tá vendo essa aqui em negrito? Coloque, né? 2 tabletes de manteiga numa vasilha. Bata manteiga junto. O que vocês estão percebendo? Tudo isso que está em negrito é onde está a informação da receita, não é? Sim. Tudo está em negrito e sublinhado, né? É a informação da receita. E tudo que não está é informação que as nossas células não conseguem ler. O que representaria isso aí, galera? Quando a autora coloca a receita do bolo espalhada no meio das outras letras. É para mostrar o quê, gente? Código genético degenerado? Não, né? Isso Ou é um com o outro. código genético, né? Introns e exons, certo? Os introns Sim. são essas partes aqui e os exons são... Desculpa, os exons são essas partes que a gente consegue ler, que faz sentido, e os introns essa parte que a gente nem consegue entender. Tá certo? Sim. Oi?
Uma Certo. pergunta. E Vou questão tirar da uma hora? de é porque é o chuveiro, eu estou tomando banho enquanto você assiste a aula, mas tudo bem. Tipo, no caso, tem uma questão, voltando ao exercício, por favor. Tinha Tá. variabilidade genética. O que é isso? Tinha o quê? Não entendi. Nas questões, está escrito variabilidade genética. O que seria isso? Nas alternativas. Esse é um conceito que a gente vai ver muito também, tá certo? E variabilidade, o que significa? Seria a diversidade que você tem de DNA. E isso que faz com que a gente tenha uma grande diversidade de seres vivos hoje. Então, a variabilidade genética, ela é a chave para a evolução, tá bom? Então, lembra que eu falei lá na aula que a gente tem que ter um critério de seleção? Você tem que ter indivíduos diferentes para o ambiente conseguir selecionar? E o que vai fazer esses indivíduos serem diferentes? A variabilidade genética, tá bom? E o que causa a variabilidade genética? Mutação é um dos exemplos. Mas a gente vai falar mais disso, entendeu? É a variabilidade de cada indivíduo. Entendi, obrigada. Caramba, você tá tomando banho e assistindo a aula. Olha, raiz, Eu tô com o celular fora do box, só que o box é de vidro, então eu Não consegui faça chegar lá e eu isso. vou ver. Tá bom, só cuidado com Camila, a não faça câmera, isso. viu? Eu estraguei meu celular sim. Eu Só estraguei cuidado com meu a celular câmera, sim, tá? A Camila. janela do banheiro tá Não faça aberta, então isso. ninguém tá Beleza, vamos lá, vamos Mesmo lá. assim. Gente, ó, essa questão 17 aqui, do Enem, tá certo? E olha o que ela tá falando. Define-se genoma como conjunto de todo o material genético de uma espécie. Então, isso aí a gente já está falando faz tempo. Que na maioria dos casos são moléculas de DNA. Durante muito tempo especulou-se sobre a possível relação entre o tamanho do genoma medido pelo número de pares de bases. Então, tantos pares de bases, certo? Então, o genoma humano tem 300 bilhões, 3 bilhões de pares de base. E assim por diante. Aí, o que eles estão falando aqui? Que especulou-se que o tamanho do genoma, né, medido em pares de bases, e o número de proteínas produzidas tem a ver com a complexidade do organismo. Então, quanto maior o genoma, quanto mais genes tiver um indivíduo, mais complexo, mais proteínas ele vai produzir. As primeiras respostas começaram a aparecer e já deixaram claro que essa relação não existe. Então, muita gente acreditava que um gene equivalia a uma proteína, tá? E com o projeto Genoma Humano mostrou que isso é diferente. Que o ser humano tem aproximadamente 25 mil genes, só que ele produz 100 mil proteínas. E isso a gente já falou, né? Então, o que acontece? Olha aqui. Você tem, por exemplo, o arroz, Oryza sativa, né? Olha o tamanho do genoma dele. Ele tem. Nossa, eu nem consigo contar essa merda de novo. Calma aí. Tem 5 bilhões, 5 bilhões de pares de base. E olha quantas proteínas ele produz. Olha o ser humano. Tem menos pares de base, né? Tem 3,4 bilhões. Tá certo? E produz bem mais proteína do que o arroz. É isso que está sendo mostrado nessa tabela. Então, a complexidade em relação de proteína está diretamente relacionada ao tamanho do genoma do organismo? Não. 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 Olha o tamanho do genoma, né? De um rato aqui, tá bom? E olha o tanto de proteína que ele produz. É bem maior do que o genoma de uma drosófila, de uma mosca de fruta, e olha o tanto que ela produz. É quase a mesma coisa, tá certo? Então, viu que não está diretamente relacionado. Beleza? Isso que a tabela está mostrando. Olha aí. De acordo com as informações acima, o conjunto de genes de um organismo define o seu DNA. É o contrário, né, gente? O DNA que define quantos genes você tem. Não é verdade? B. A produção de proteína não está vinculada à molécula de DNA. Digamos que assim, para produzir proteína, você tem que ter o DNA, não tem?
Então, falar que ela não está vinculada é um exagero isso, né? Então, não pode ser a B. O tamanho do genoma não é diretamente proporcional ao número de proteínas produzidas pelo organismo. Opa, Verdadeiro. tá legal esse aqui, não tá? Vamos Sim. só confirmar Uhum. aqui. Quanto mais complexo o organismo, maior seu tamanho do genoma, não necessariamente, né? É, Genomas com mais de 1 bilhão de pares de bases são encontrados apenas nos seres vertebrados. Mentira que o arroz, a gente viu que são 5 pares de base e ele nem é do reino animal, né? Então tá aqui a resposta certa. Pessoas, essa foi mais uma questão, sabe do quê? De interpretação. De interpretar essa tabela, certo? Porém, com a aula que a gente teve, né, vocês conseguem perceber que por que um organismo com menos base consegue produzir mais proteína? Por causa do splicing alternativo que eu falei para vocês. Por causa de remoção de introns de formas diferentes, você consegue fazer proteínas de formas diferentes, tá certo? Então, se você soubesse isso, já ajudaria você a responder essa questão mais fácil e não precisava focar tanto na interpretação. Tá certo? Tudo bem? Certo. uhum. Olha a 18 aqui, ó. Só tem mais 3 questões, gente. Essa e mais 3, tá bom? Aí eu já termino, beleza, Camila? Aham. Durante muito Sim. tempo, Durante muito tempo, cientistas acreditaram que variações anatômicas entre os animais fossem consequência de diferenças significativas entre seus genomas, né, entre o conjunto de DNA deles. Porém, os projetos de sequenciamento de genoma, ou seja, os projetos genoma. Ai, droga, minha bateria acabou. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Desculpa, a bateria do meu celular acabou, mas eu não vou usar mais a lousa, né? Esqueci de ver aqui a bateria do meu celular. Eu estou usando o computador e a lousa. Eu vou usar só agora o, o computador. Voltando aqui, né? Então tá aqui, ó. Hoje sabe-se que 99% ou 98,5%, né, em alguns lugares falam isso, do genoma de um camundongo, 99% do genoma de um camundongo é igual ao do homem, apesar das notáveis diferenças entre eles. Sabe-se também que os genes ocupam cerca de 1,5% do DNA e que menos de 10% dos genes codificam proteína, que atuam na construção, na definição das formas do corpo. O restante, possivelmente, constitui o DNA não codificante, o DNA lixo, né? Como explicar, então, as diferenças fenótipicas? Entendam por enquanto que fenótipo é aparência. As diferenças nas aparências entre as diversas espécies animais. A resposta pode estar na região não codificante do DNA. Isso aqui é um artigo que saiu na Scientific American, né? E está perguntando justamente o que a gente falou. Por mais que seja grande o genoma, não significa que ele é mais complexo. Então vamos analisar aqui. A região não codificante do DNA, o DNA lixo, pode ser não, desculpa, pode ser responsável pelas diferenças marcantes no fenótipo. Por quê? As sequências de DNA que codificam proteínas responsáveis pela definição das formas do corpo. Peraí, foi mal. Deixa eu ler devagar de novo para vocês. A região não codificante do DNA pode ser responsáveis pelas diferenças marcantes na aparência, no fenótipo, porque contém. O que contém nessa região não codificante do DNA? Elas contêm as sequências de DNA que codificam proteína? Não, né? Já está falando, sequência não codificante. Elas contêm uma enzima que sintetiza proteína? Gente, enzima é proteína.
Se você não consegue sintetizar nenhuma proteína normal, imagina essa enzima. Ela contém centenas de aminoácidos que compõem a maioria das nossas proteínas? Não. Não contém aminoácidos numa sequência de DNA, né? Elas contêm informações que, apesar de não serem traduzidas em sequência de proteína, interferem na aparência. Opa, legal. Olha aí, informações que, apesar de não serem traduzidas em sequências, interferem na aparência, no fenótipo, né? Lembra lá do splicing alternativo? Que você remove partes de introns e outras coisas? Então, essa D está falando mais ou menos isso. Tá certo? Certo. Os genes associados à formação de estruturas similares às de outra espécie. Não vai estar isso, porque o DNA lixo, essa parte do DNA não codificante, lembra que eu falei para vocês o que ela é? Ela varia muito de indivíduo para indivíduo. Certo? Então, a alternativa certa seria a D. Então, o DNA lixo, o DNA não codificante, contém informações que, apesar de não serem traduzidas em sequência de proteínas, interferem no fenótipo, interferem na aparência. Não falou 1 minuto de intron, exon, splicing, portanto, intrinsecamente está falando disso. Vocês conseguiram perceber? Sim. Sim. Perfeito. Vamos lá aqui do que a gente falou lá de teste de paternidade, tá bom? Olha aí como que o Enem pode abrir teste de paternidade. O que era mesmo o teste de paternidade? Você põe o DNA aqui de alguém, tá certo? E você põe o DNA de pessoas que você quer comparar. Você faz aquela técnica de eletroforese, você cria um gel, e aí você põe fragmentos desses DNA dessas outras pessoas. Então, o que está falando aqui? Ó? Para verificar a eficácia do teste de DNA na determinação de paternidade, 5 voluntários, dentre eles o pai biológico de um garoto, cederam amostras biológicas para a realização de teste. A figura mostra o resultado obtido após a identificação dos fragmentos de DNA de cada um deles. Olha isso, então. Você põe aqui o DNA do garoto, o DNA da mãe e os 5 voluntários que estão aqui. Pessoas, só para a gente lembrar, o DNA da criança tem que ser o quê? Metade igual da mãe e metade igual de alguém que pode ser o pai, tá certo? Desses 5 aqui. Vamos ver. Esse fragmento de DNA do garoto tem no garoto e tem na mãe. Então, é da mãe. Esse fragmento de DNA tem na mãe? Então, vamos procurar onde que tem. Opa, olha o 4 aqui, apareceu. Eu posso falar já que é o 4? Não necessariamente, porque, gente, somos da espécie humana. Então, o que vai acontecer? Um ou outro fragmento de DNA, uma ou outra sequência, pô, a gente vai ter igual dos outros, que nem aqui, ó, 1 e o 2. Tem igual, tá certo? E não necessariamente eles são irmãos. Mas, enfim, olha aqui, o garoto e o 4. Então, o 4 a gente já tem uma evidência. Vamos continuar. O garoto e a mãe. O garoto e a mãe. Aqui, né? Olha esse último aqui. Não tem na mãe, né? Porém, tem no 2, só que o 2 só tem uma, né? Tem no 3, o 3 só tem uma. Tem no 4. Então, peraí, o 4 tem 2 bandas, 2 fragmentos de DNA que parece com o garoto, e o restante é tudo da mãe. Quem que a gente tem que é o suspeito pai? Qual voluntário? Quarto. O 4, certo? Então, foi isso que a gente fez. Comparou o DNA da criança com o da mãe e com o do suspeito, certo? Então, a alternativa D, que é a 4. Beleza? Essa aqui, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que vocês tirem print dela. Vocês conseguem tirar print? Dessa aqui, ó. Eu tô com o mouse verde aqui em cima. É a questão do... Beleza. Tirem o print, tentem fazer, depois vocês me falam, tá certo? Blica, tira print pra mim, depois você me manda. Oi? Mando sim, pode deixar. Manda no grupo lá, depois. Então tentem resolver essa, tá certo? Gente, essa aqui foi uma questão fantástica, uma questão perfeita, que eu
vi que caí no Enem e foi muito bom. Misturou botânica e misturou essa parte de genética de tese de paternidade. Olha o que está falando. Considere em um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos. Então ele chamou o fruto uma árvore matriz. Então a árvore é M. E outros 5 e outras 5 que produziram flores e não apenas e são apenas doadoras de pólen. Gente, eu estou falando do quê? De pólen. O pólen está levando qual gameta mesmo? Masculino. O masculino. Então é como se fossem os pais. Eu tenho uma planta que mandou o pólen DP1, eu tenho planta que mandou o pólen DP2, eu tenho uma planta que mandou o pólen DP3, 4 e 5, e assim por diante. Então, o grão de pólen é o pai da criança, ele mandou o gameta masculino. Eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Foi excluída a capacidade de autopolinização, para mostrar que a planta não é mãe do próprio fruto, né? Os genótipos da matriz, da semente, S, e das prováveis fontes de pólen foram obtidos. Então, o que eles extraíram? DNA do fruto, tá certo? DNA do grão de pólen e DNA da semente, tá bom? Anota aí para mim, gente. Vocês estão anotando alguma coisa? Anota aí. Sim. Fruto veio da flor. O fruto veio da flor, tá certo? Aí quem quiser abre parênteses. Flor, parte feminina. Então o fruto veio da flor e a flor é a parte feminina. Tá certo? O fruto veio do ovário da flor, é a parte feminina. Grão de pólen, parte masculina. Grão de pólen, parte masculina. E semente, que é esse S1 aqui, o que é a semente, minha gente? É a junção entre a parte masculina e feminina, certo? Semente, fecundação da parte masculina e feminina. Semente, fecundação da parte masculina e feminina. Tudo bem até aí? Sim ou não? Sim. Pessoal? Sim. Sim, sim. Olha o que eles fizeram, então. Eles fizeram uma eletroforese, com o DNA que eles conseguiram, e separaram, né, os fragmentos, os genes, e colocaram. Olha aqui. O M, que é a matriz, equivale ao quê? A mãe, a parte feminina, não é? O S, que é a semente, equivale ao bebê, Sim. tá bom? E cada um desses grãos de pólen, DP1, DP2 e tal, equivale aos pais. Ou seja, essa semente veio de quem, galera? De qual linhagem de grão de pólen? Dá uma olhada aqui. No alelo 1, tem na criança e tem na mãe. O alelo 2 tem em quem? Na mãe. No Na mãe. P2. O alelo 2 não tem na mãe, ó, da criança. Da Me semente. confundi. Tem no DP2. Tem no DP2 e na Mas onde? também tem no DP5. Isso. DP5. Agora vamos em outro grupo, então, para ver se a gente consegue outro grupo de genes, né? Numa outra parte, aqui a gente está no bloco A do cromossomo, e aqui a gente vai para o bloco B. Olha aqui. Pegaram outros 2 genes da mãe, né? E o da criança. Olha esse aqui. Esse aqui tem na mãe e tem também em quem? No DP5, DP5. né? Ou seja, olha a pergunta aqui que está sendo feita agora. A progênese F1, né? Então a semente, recebeu o pólen de quem? Recebeu o gameta masculino de quem? DP5. Do DP5. Linda essa questão, né, gente? Sim ou não? Aham. Acho que é isso, galera. Fechamos por hoje, tá certo? Nossa, vamos respirar de novo. 2 horas de aula. Beleza. Gostaram? Gostaram, gente? Sim. Sim, obrigada. Aprenderam? Conseguiram rever as coisas aí? Sim. Sim. Lorena e Vitória conseguiram entender alguma coisa? Elas já saíram, eu acho. Ah, não, Lorena está aqui ainda, né? Conseguiu entender aí algumas coisinhas.
Camila, Jéssica, Catarina e tudo que a gente falou, né? Gleica, conseguiu acompanhar? Uhum. Consegui sim. Perfeito, gente. Então, valeu. Então, aí os exercícios. E sábado a gente se vê. Sábado tem aula de membrana plasmática. Tá bom? E vou ver alguma Beleza. aula Beleza. Valeu. semana que vem. Algum aprofundamento, alguma coisinha do tipo. Tá certo? Valeu, gente. Aham. Beijão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Sábado, imagina. Eu que agradeço a participação de vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Cat.